programa de hoje é sobre uma decisão que pode ser considerada um marco na garantia da dignidade humana e dos direitos individuais e fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Um grande julgamento concluído pelo plenário em 2008, que determinou que o uso de algemas só deve ser feito em casos excepcionalíssimos, em que o investigado ou suspeito oferece riscos para a integridade de outras pessoas. E para deixar claro a orientação da Suprema Corte, os ministros editaram uma súmula vinculante sobre a matéria. O uso de algemas no momento da prisão é um tema que sempre gera opiniões controvertidas. Eu não acho que deve ser utilizado em todos os casos. Nem em todos os casos 100%, mas em 90% eu acredito que sim. Casos de roubos, casos de furtos mesmo, enfim, esses casos que deve ser usado a algema. Mas afinal, quando o preso não oferece riscos, ele deve ser algemado mesmo no tribunal do júri, por exemplo, quando há policiamento ostensivo no momento em que é julgado? Nem todo mundo é culpado mesmo, é verdade. Tem que buscar primeiramente o acusado, né? Buscar ter provas também, né? Na minha opinião, tem que gemar na hora que estiver cometendo crimes, sabe? E em operações da polícia, em que a pessoa é presa em casa, no trabalho, mesmo sem condenação da justiça, deve ser exposta a constrangimentos? Tem casos que não há necessidade, mas tem casos. Mas se você chega e vê que a pessoa é pacífica, está em casa em determinado momento, aí você pega uma pessoa embriagada, nervosa, que quer sair digamos assim, no palco, tem que algemar. Acho que em caso de crimes hediondos é um exemplo, mas quando o crime não tem nenhum potencial ofensivo, eu acho que não deveria ser utilizado o uso da algema. Para o Supremo, algumas ações da polícia revelam o despreparo e violações claras aos direitos humanos. É hora, presidente, de o Supremo emitir entendimento sobre a matéria, inibindo uma série de abusos notados na atual quadra, tornando clara até mesmo a concretude da lei reguladora do Instituto do Abuso de Autoridade, considerado processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, para a qual os olhos, em geral, têm permanecido cerrados. Existem muitos abusos. Recentemente nós temos registros aí televisivos de aqueles que já são normais, que são das pessoas que são as mais pobres, sendo apresentadas como se fossem uma caça, como se fossem um troféu. O ministro Aires Brito fixou isso durante o julgamento, dizendo que as pessoas não podem ser degradadas na sua dignidade, sendo apresentadas dessa forma. O ministro Gilmar Mendes também trouxe essas colocações, mas isso continua acontecendo e basta que nós liguemos os noticiários para perceber isso. Especialistas acreditam que a decisão do Supremo pode ter sido motivada pelas operações da Polícia Federal, que nos anos de 2005 a 2008 prendeu políticos, advogados e ocupantes de altos cargos nos 3 poderes da República. A gente está se referindo a um contexto, olhando hoje, com os olhos de hoje para trás, em que o tribunal se viu compelido a dar uma resposta ou enviar algum tipo de mensagem com aquilo que se propagava como a utilização abusiva das algemas em prisões, operações de busca e apreensão, cumprimento de mandados de prisão e outras situações. Nós não podemos dizer, e sermos ingênuos, que situações como esta não provocam, sim, reações em diversos órgãos, inclusive na Suprema Corte. O julgamento no Supremo ocorreu um mês depois que foi deflagrada a Operação Satyagraha da Polícia Federal. Entre os presos por crimes financeiros estava o banqueiro Daniel Dantas. As cenas da operação chamaram a atenção da imprensa, mobilizaram a opinião pública e provocaram o debate sobre a real necessidade do uso de algemas nessas ações. Afronta a dignidade a utilização do uso de algemas numa operação, por exemplo, que venha coibir crimes contra a ordem tributária, como nós experimentamos naquele período.
O ano de 2008 ele foi repleto de operações de grande exposição midiática, em que havia o uso de algemas, por exemplo, em empresários cujos crimes em apuração eram sonegação de impostos e outras situações. A necessidade do uso de algemas foi discutida em plenário durante a análise do habeas corpus número 91952, que discutiu o caso concreto do pedreiro Antônio Sérgio da Silva. Ele foi mantido algemado durante todo o julgamento no Tribunal do Júri de Laranjal Paulista, em São Paulo, onde foi condenado pelos jurados. O Supremo decidiu anular esse julgamento e determinou a realização de um novo. Houve entendimento unânime dos ministros de que a juíza presidente do júri não fundamentou devidamente a decisão de manter o réu algemado. Para deixar claro o entendimento sobre o uso generalizado de algemas, o plenário editou a súmula vinculante número 11. Curiosamente, foi num julgamento que se referia à utilização do uso de algemas no tribunal do júri que o Supremo edita um enunciado de súmula vinculante que procura dar tratamento de modo integral à utilização das algemas no país. A súmula número 11 do Supremo diz que o acusado só pode ser algemado se resistir à prisão, se ameaçar ou agredir alguém e ainda se demonstrar a intenção de fugir. As algemas também podem ser usadas para garantir a integridade física do próprio preso. Se o policial achar necessário o uso das algemas em ações policiais, ele terá que justificar a sua opção por escrito. Segundo o entendimento, se um agente público usar as algemas indevidamente, poderá responder a processo criminal e cível na Justiça, além de processo administrativo. O uso irregular de algemas também pode levar à anulação da prisão e das investigações. Essa é uma questão muito interessante, porque foi algo objeto de discussão bastante prolongada entre os ministros e ministras da Suprema Corte. Ou seja, que houvesse uma responsabilização disciplinar, civil, penal de todos aqueles que utilizarem as algemas que não em casos excepcionais. E que casos são esses? Os casos de resistência, um caso de possível fuga, um caso de possível agressão a terceiros ou até a si próprio. O recado do tribunal foi muito claro, ou seja, a utilização do uso de algemas deve se dar naqueles casos em que se revele necessário e ainda assim que seja formalizada uma decisão que aponte as razões pelas quais se enseja o uso da algema. E no próximo bloco, veja a argumentação do defensor público que fez a defesa do réu que foi mantido algemado durante todo o julgamento no Tribunal do Júri. Alguém algemado e ladeado por policiais provoca, evidentemente, quase a certeza de periculosidade. E ainda o voto do relator do processo, que foi acompanhado por todos os ministros do tribunal. Depreende-se a preocupação em resguardar a figura do preso. A ele é assegurado o respeito, a integridade física e moral. Não saia daí, eu volto já já. Nesta semana, o Iluminuras traz o jornalista e apresentador de televisão Paulo José Cunha, que como escritor se dedica a crônicas e poemas. No segundo bloco, o advogado, também formado em matemática, pós-graduado em Direito Público e escritor Geraldo Ananias Pinheiro, fala dos contos e crônicas que compõem suas obras. Não perca! O uso de algemas traz constrangimentos ao preso que não oferece resistência, fere direitos fundamentais, viola a dignidade humana e só pode ser feito em situações excepcionalíssimas. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi concluído em 2008, mas até hoje ainda tem repercussão no âmbito jurídico e policial.
Ainda hoje, em 2013, nós temos o hábito corriqueiro de ligar a televisão no início da noite e verificarmos aquela exposição de pessoas em delegacias e outras situações, quando a prisão se realiza, e máximo em pessoas pobres, pessoas que não gozam dos mesmos meios de se alcançar o aparato jurisdicional, como pessoas mais abastadas, infelizmente. Uma das questões que os ministros deixaram bastante claro é que é preciso analisar cada caso. Cada caso é um caso, você não tem como generalizar. Agora, algo que faz parte em uma cultura democrática, em um Estado democrático de direito, é que prisão, cerceamento de liberdade ou a utilização de métodos de contenção, como é o caso das algemas, tenham de ser excepcionais. A decisão de autorizar o uso de algemas em casos excepcionais foi durante o julgamento de um habeas corpus em favor de Antônio Sérgio da Silva, um pedreiro do interior de São Paulo, acusado de homicídio duplamente qualificado. Ele foi mantido com as algemas durante todo o julgamento no tribunal do júri, o que para a defesa pode ter influenciado os jurados. Senhor presidente, num plenário do júri, alguém algemado e ladeado por policiais provoca, evidentemente, quase a certeza de periculosidade, principalmente quando o magistrado determina que esse acusado permaneça algemado. Então, o que era a probabilidade para o jurado se torna certeza absoluta. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, ressaltou que o uso das algemas sem necessidade, no caso concreto do réu que foi mantido algemado durante todo o julgamento no tribunal do júri em Laranjal Paulista, acabou influenciando os jurados a terem uma impressão errada do réu. O ministro também ponderou durante o voto que a falta de uma lei clara sobre o assunto não autoriza o abuso de autoridade. A ausência de norma expressa, prevendo a retirada das algemas durante o julgamento, prática adotada pela maioria dos juízes, não conduz à possibilidade de manter o acusado em estado de submissão ímpar, incapaz de movimentar os braços e as mãos, em situação a revelá-lo não um ser humano que pode haver claudicado, ou pode não haver claudicado, na arte de proceder em sociedade, mas uma verdadeira fera. Essa postura remonta, presidente, embora não pareça nos dias atuais, ao tempo do Império. Dom Pedro, quando ainda príncipe regente, e o nosso historiador não está presente, então eu me sinto mais à vontade em vincular dados históricos, o ministro Celso de Mello, né? Em decreto de 23 de maio de 1821, ordenou que em caso nenhum possa alguém ser lançado em segredo, em masmorra estreita, escura ou infecta, pois que a prisão deve só servir para guardar as pessoas e nunca para as adoecer e flagelar. O ministro também ressaltou que algemar o preso em casos em que ele não oferece riscos fere direitos fundamentais previstos na Constituição. Em primeiro lugar, leve em conta o princípio da não culpabilidade. É certo que foi submetida ao veredito dos jurados pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas que merecia o tratamento devido aos humanos, aos que vivem em um Estado democrático de direito. Segundo o artigo 1º da Carta Federal, a própria República tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Da leitura do rol das garantias constitucionais, artigo 5º, depreende-se a preocupação em resguardar a figura do preso. A ele é assegurado o respeito à integridade física e moral. O voto do relator do processo foi seguido por todos os ministros que integravam a corte na época do julgamento em 2008, entre eles o ministro Menezes Direito, que faleceu em setembro de 2009. O uso das algemas no tribunal do júri
tem uma conotação especialíssima, porque pode efetivamente induzir ao julgamento de periculosidade. Ora, essa indução ao julgamento de periculosidade torna ainda mais estreita a possibilidade da decretação do uso das algemas. Pode ser decretado? Pode. Deve ser decretado? Em certas circunstâncias, sim. Mas para que tal ocorra, ao meu sentir, é absolutamente indispensável que haja a evidência da periculosidade. No caso, o que me preocupa mais, tal como acentuou o eminente ministro Marco Aurélio, é que estamos diante de um caso em júri. E a minha parquíssima experiência de júri faz com que, inclusive como estudante, presidente, eu me lembro que quando teve um réu algemado, ele chamava mais atenção a nós, jovenzinhos ali, e que deve ser o comum, do que qualquer tese apresentada, porque é a imagem, é a visão de alguém que deve ser tão perigoso, que vem, na linguagem que vem desde as ordenações, a ferros. Quer dizer, ele vem sem condições de se movimentar, porque qualquer movimento dele pode ser de perigo, ou para ele mesmo, ou para terceiros. Isso induz, evidentemente, algum fator para o juízo daqueles que vão emitir a decisão sobre a vida dessa pessoa, que são os jurados. Vamos sugerir que o direito seja aplicado. Se todo o nosso direito for aplicado, seguramente nós viveremos todos em melhor harmonia. Bastaria isso para que nós conquistássemos a harmonia, dar plena eficácia a todos os preceitos legais que convivem com a Constituição. Eu acompanho o voto do relator. Por ser um julgamento antigo, concluído pela Corte há 5 anos, de lá para cá, boa parte dos ministros que participaram das discussões sobre o uso das algemas, eles já se aposentaram e não compõem mais o colegiado do tribunal. Se desfilarmos pela passarela da Constituição, nesse âmbito mesmo dos direitos individuais e, portanto, fundamentais, encontraremos outros dispositivos que cimentam o juízo da excepcionalidade do uso das algemas. Sabido que as algemas constrangem fisicamente, psicologicamente, né, abatem, se não a moral, o moral do preso, do algemado. E é evidente que o seu uso desnecessário, ou não fundamentado, já chegarei lá, começa por violar o inciso 3º do artigo 5º da Constituição, segundo o qual ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Degradante aqui, sem dúvida, que toma o sentido de aviltante, né, de desonroso, de humilhante, sobretudo quando o preso é exibido à comunidade. Lembrava o ministro Pertence, relembrou a ministra Carmen Lúcia, como um troféu, né? Como o produto de uma caça, se não abatida, pelo menos aprisionada ali sob ferros. A meu ver, o eminente relator e os demais votos que o secundaram já especificaram a importância que teve este ato ilícito no contexto do Tribunal do Júri. Em outras palavras, o que o eminente relator e os demais ministros já acentuaram foi a susceptibilidade do povo que compõe o Tribunal do Júri à figura de um homem algemado. O júri é um tribunal popular, como se sabe, e, portanto, ele sofre todas as influências que sofrem os homens que compõem a camada média da população. E durante o julgamento, os ministros também chamaram atenção sobre a justificativa da juíza de Laranjal Paulista, em São Paulo. Ela disse que manteve o réu algemado durante todo o julgamento, porque no dia da sessão, apenas 2 policiais faziam a segurança do tribunal do júri. O réu não pode pagar a fatura por um débito a que não deu causa. Que débito? A momentânea fragilidade das forças de segurança. Então, na medida em que o juiz deixou de fundamentar sua decisão, digamos, na periculosidade do agente,
não é, para justificar a presença apenas de 2 agentes de polícia, ele lavrou uma decisão, em verdade, desfundamentada no que interessa, sobretudo à luz da Constituição. Como o titular do Poder de Polícia das audiências podia muito bem convocar mais um policial civil ou então permitir que esse réu, a cujo respeito não há notícia alguma de periculosidade em relação à ordem dos trabalhos, em relação a todos os partícipes, não tinha necessidade alguma de se manter como uma figura previamente julgada como culpada pela postura que a submeteu à inexperiência da juíza ao uso da algema. Eu verifico que a justificação dada é insuficiente. Considerar que havia pouca segurança no fórum pela presença de apenas 2 policiais é alguma coisa que aqui o acusado não deu causa, como bem assinalou o ministro Carlos Brito, e que pode ser facilmente remediada. E, por outro lado, uma outra justificativa que também constou, a de que ele já havia, em ocasiões anteriores, sido apresentado algemado, menos ainda serve a justificar a utilização das algemas naquela ocasião, porque o fato de ele já haver sido submetido a um constrangimento anterior não é razão para que ele permaneça nesse constrangimento. O ministro Gilmar Mendes, que na época deste julgamento era presidente do tribunal, ressaltou a importância do Supremo se posicionar sobre a matéria e evitar novos processos sobre o tema. E, de fato, é evidente a riqueza constitucional do tema. Conseguir o adiamento da prova física, na questão da dignidade da pessoa humana, que vem se alçando na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na verdade, num tipo de cláusula de subsidiariedade, tal como a cláusula do devido processo legal, onde não se aplica, ou onde se aplica um dado princípio específico, como o contraditório e a ampla defesa, a prova ilícita ou a determinadas garantias processuais, também se aplica o princípio da dignidade da pessoa humana naquela dimensão de que o homem não pode ser transformado em objeto dos processos estatais. Nós temos, por exemplo, positivado entre nós o princípio da presunção de inocência, que, dentre outras regras, como a regra probatória e a regra de garantia, também traz uma regra de tratamento, ou seja, é necessário que se trate uma pessoa como inocente até que se comprove legalmente sua culpa. E depois da análise do habeas corpus, o Supremo editou uma súmula vinculante sobre o tema. A súmula número 11 do tribunal deixa claro a orientação do STF sobre o uso das algemas. A posição do Supremo em sumular algo desse teor é um sinalizador de mudança cultural, de que precisamos mudar essa cultura. A súmula, do ponto de vista humanitário, ela dá um recado muito claro da jurisdição brasileira. Nós não admitiremos abuso. Agora, por outro lado, ela acaba também evidenciando uma das razões que me parece ser a maior razão de crise do sistema brasileiro, que é a crise de efetividade. A promessa do sistema de justiça criminal não é uma promessa de eficiência. A promessa que o sistema de justiça criminal faz é uma promessa de ser efetivo. Ninguém espera que as pessoas saiam do sistema de justiça criminal melhor do que entraram, muito pelo contrário. Mas o que você espera de um agente do Estado? É que ele tenha condições de decidir de forma fria, de forma respeitosa a todo o ordenamento jurídico, se deve ou não utilizar essas algemas. Veja daqui a pouco, no próximo bloco, o que diz o Código Penal sobre o uso das algemas. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí porque eu volto já já. O uso das algemas apenas em casos excepcionais e justificados.
essa decisão do plenário do Supremo, concluída há 5 anos atrás, mas que até hoje traz repercussão na área jurídica e policial. É o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Tem horas que a polícia deixa a desejar, entendeu? Tem casos aí que não há necessidade de algemas, há casos que a gente deve tentar contornar a situação. Bandido tem que ser algemado mesmo. Agora, quando não for bandido de colarinho branco também, né? Depende do grau da periculosidade que é a pessoa presa. Eu creio que é isso. Né? Se é um bandido, um marginal, isso sim tem que ser preso. Mas um homem, não sei se é de bem, mas se está indo preso, mas a índole dele não é de um marginal, de um bandido, não há necessidade de ser algemado. Na verdade, a utilização do uso de algemas de uma forma indiscriminada e não criteriosa faz parte de uma cultura policialesca, de uma cultura repressiva, de uma cultura que precisa ser modificada. Para garantir que a medida seja cumprida por outras instâncias do Poder Judiciário e para evitar abusos, o plenário do Supremo editou uma súmula vinculante sobre o assunto. A importância da súmula é a sinalização que ela traz, ou seja, de dizer que a Suprema Corte do nosso país está atenta para casos de abusos que ocorrem com a utilização desse instrumento de contenção do preso, né? Antes da súmula, nós tínhamos uma portaria do Ministério da Justiça que mencionava a utilização das súmulas pelas forças policiais. E, basicamente, além do óbvio, que é o óbvio já tratado no artigo 284 do Código de Processo Penal, desde 1941, que fala da utilização do uso da força naqueles casos de fundada resistência ou fuga do acusado, réu, indiciado, suspeito, que seja, havia uma preocupação maior de se assegurar a utilização da algema naqueles casos em que a pessoa se encontrasse sob custódia e sob transporte do Estado. Bom, essa é a razão jurídica. Agora, quando o tribunal edita a súmula, o recado que o tribunal dá é justamente aquelas situações em que se provocava uma exposição midiática de pessoas por meio da prisão e utilização de algemas. O uso das algemas, ele foi já disciplinado, já havia sido disciplinado pela uma modificação no Código de Processo Penal, mas o novo Código Penal, cujo projeto está em tramitação no Senado Federal, prevê como uma das hipóteses de abuso de autoridade explícita a utilização de algemas fora dos casos excepcionais. Então, isso quer dizer que movimenta-se legislativamente sempre nessa necessidade de coibir. E o programa Grandes Julgamentos do STF fica por aqui. Lembrando que se você tem alguma sugestão ou quer entrar em contato com a nossa produção, é só mandar um e-mail para a gente. O endereço é grandesjulgamentos@stf.jus.br. É esse que aparece aí na sua tela. Na semana que vem temos um encontro marcado com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!